A inteligência artificial vai nos fazer mais produtivos e poderemos descansar mais. Foi o que eles nos disseram. Mas o que eu tenho visto e vivido nos últimos anos é bem diferente. Essa semana encontrei um artigo da Harvard Business Review com o título "A IA não reduz o trabalho, ela o intensifica". E é comentando sobre ele que eu vou começar a nossa conversa de hoje. Mas antes já sabe, né? Deixe seu like, compartilhe o vídeo com alguém que gosta de pensar e comente sobre algum tópico aqui que te chame a atenção ao longo do vídeo. Isso faz com que o YouTube entenda que vale a pena distribuir o conteúdo para mais pessoas. Meu nome é Sami Beres, sou líder de criação, escritora artesanal, esposa e mãe atípica, e esse é o Raciocínio e Cria. E já deixo um aviso, hein? Este é um vídeo ensaio, o que significa que, diferente dos gurus por aí, eu não julgo ser dona da verdade, só me nego a não questionar se estamos acreditando em alguma mentira. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cansaço da produtividade, aquele de quem acha que está descansando, mas não está. Então bora lá! Pesquisadores têm acompanhado há mais de 8 meses uma empresa de tecnologia americana com cerca de 200 funcionários, com o objetivo de entender como a IA generativa tem mudado os hábitos de trabalho dessas pessoas. E o que eles encontraram contrariou tudo o que nos foi prometido. As ferramentas de IA não reduziram o trabalho, mas o intensificaram consistentemente. Por conta da velocidade, os funcionários estão trabalhando em ritmo mais acelerado, assumindo uma gama mais ampla de tarefas e estendendo a jornada por mais horas, muitas vezes sem que ninguém pedisse. Mas por quê? Porque, segundo os pesquisadores, a IA fez com que fazer mais parecesse possível, acessível e, em muitos casos, intrinsecamente gratificante. As pessoas têm trabalhado mais, mas não por obrigação, por prazer. E eu não posso julgar, né? A sensação de aumentar o nosso limite criativo e deixar a tal da meta aberta e dobrar é muito boa, né? Mas o estudo identificou 3 formas de intensificação do trabalho e eu quero comentar cada uma delas. A primeira eles chamaram de expansão de tarefas. Como a IA consegue preencher lacunas de conhecimento, os trabalhadores passaram a assumir cada vez mais responsabilidades que antes pertenciam a outros. Gerentes de produto, designers começaram a escrever código, pesquisadores assumiram tarefas de engenharia. Traduzindo, a IA democratizou a incompetência bem-intencionada. Agora todo mundo faz tudo, e os especialistas passam o tempo corrigindo o que os entusiastas produziram com a ajuda do bot. A segunda intensificação foi nos limites entre o trabalho e a vida pessoal. Como a IA facilitou o início de uma tarefa, reduzindo o atrito de se deparar com uma página em branco, por exemplo, os funcionários passaram a realizar pequenas tarefas em momentos que antes eram intervalos de descanso. Então, o intervalo do almoço virou uma sessão de prompt. O tempo da espera de um arquivo carregar virou oportunidade para uma tarefa paralela. E o estilo conversacional da IA, que nos faz digitar como se estivéssemos mandando uma mensagem para uma amiga, faz com que aquilo não pareça trabalho, mas o trabalho parecia menos delimitado e mais ambiente, algo que sempre poderia ser aprimorado um pouco mais. Como uma música que toca de fundo sem que você perceba que está ouvindo, até que você vai dormir e ela ainda está na sua cabeça. E a terceira coisa é: todos conquistaram a habilidade de ser multitarefa. A IA introduziu um novo ritmo no qual os trabalhadores gerenciam várias tarefas simultaneamente. E isso causa uma sobrecarga cognitiva e a sensação de sempre estar fazendo malabarismos, né? Ou apagando o fogo, mesmo que o trabalho parecesse produtivo no fim do dia. Um engenheiro entrevistado comentou um ponto muito importante que acabou até nomeando esse artigo. Ele disse: "Você pensava que talvez por ser mais produtivo com a IA, economizaria tempo e poderia trabalhar menos. Mas, na verdade, você não trabalha menos, você trabalha a mesma quantidade ou até mais." E a verdade dói, né? Nos prometeram mais liberdade e nos entregaram mais grilhões. Grilhões que falam com cordialidade e entendemos como amizade. Foi impossível, no final do artigo, não me lembrar imediatamente do livro que lia no passado, Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Han é um filósofo coreano-alemão que passou décadas pensando exatamente sobre o que esse estudo encontrou.
Só que ele não precisou de 8 meses numa empresa de tecnologia americana. Ele olhou para a cultura e viu o padrão. A tese central dele é que saímos de uma sociedade disciplinar, onde ainda existia o poder em nós de dizer não, para uma sociedade do desempenho, onde acreditamos que podemos tudo. E embora isso pareça bom, essa mudança foi devastadora para nossa mente. Porque antes o patrão era o carrasco e nós poderíamos ser resistência. E agora que convivemos com inúmeras possibilidades, o carrasco é interno. Quando é a nossa própria voz dizendo que a gente consegue mais, que podemos mais, que deveríamos estar fazendo mais, não resistimos e nos sabotamos. Han chama isso de sujeito do desempenho e descreve assim: o sujeito do desempenho é ao mesmo tempo prisioneiro e carcereiro. Ele se explora voluntariamente, achando que está se realizando. Lembra da pesquisa? Os funcionários se esforçaram mais porque a IA fez com que fazer mais parecesse intrinsecamente gratificante. Realização. É disso que estamos falando. E segundo Han, o resultado inevitável disso é o que ele chama de cansaço do eu. Não cansaço de ter feito muito, mas o cansaço de ter sido muito, de ter se exigido tanto por tanto tempo que o eu vai se esvaziando. É um acúmulo de possibilidades. E a pessoa continua se movendo, continua produzindo, continua entregando, mesmo esgotada. Mas já não há ninguém presente ali dentro. Agora pensa, se isso já era verdade antes da IA em 2010, quando ele escreveu esse livro, como não deve ser agora que a IA removeu os últimos atritos que nos obrigavam a parar no meio do trabalho? Antes, a página em branco nos parava e obrigava o nosso cérebro a trabalhar. Agora, a página em branco não existe mais. Você digita um prompt e ela se preenche. Inconformada com a sociedade do cansaço, emendei no livro que parecia oferecer o remédio para este problema. Vita Contemplativa, do mesmo autor. E aqui ele faz uma coisa que eu acho corajosa. Ele defende o tempo de não fazer, a contemplação, a inatividade. Num mundo que transformou a produtividade em identidade, onde separar tempo sem ter o que fazer vira quase uma confissão de fracasso, Han diz que a cura está exatamente naquilo que a gente mais foge. Pausar. É o tempo que você não está produzindo, mas só está presente, existindo, deixando seus pensamentos se formarem devagar, sem destino, sem entrega, sem performance. Ao mesmo tempo, é o tempo que nós estamos destruindo. E com ele vai a matéria-prima de tudo que a pessoa criativa produz. Existe uma citação do livro que ele diz que o tédio profundo é o pico da quietude mental. E é nele que as conexões inesperadas acontecem e que o nosso subconsciente finalmente consegue falar mais alto que qualquer feed. A IA não produz tédio. Ela o elimina sistematicamente. Cada segundo de vazio potencial é preenchido por uma tarefa acessível, uma resposta imediata, um novo projeto que agora parece possível porque tem um bot para ajudar. E o ser criativo vai ficando cada vez mais ocupado, mais produtivo e mais vazio. Como profissional criativa e artista, sim, escritores são artistas, meu querido. Vejo como isso impacta ainda mais a minha vida e as dos meus colegas e liderados. O trabalhador que usa IA em atividades não criativas, como engenharia e administração, está exausto, mas ele ainda sabe o que entregou, o código funciona ou não, o relatório foi aprovado ou não. Agora, o criativo que usa IA para criar está exausto e desorientado, porque ele se desconecta do que criou. Não há tempo para amadurecer as ideias e refinar a entrega, tudo precisa estar pronto agora. Ficamos entre o ser e o não ser. Não sabemos se pensamos ou só aprovamos o insight, a estrutura, o ângulo que a inteligência artificial nos deu. A consequência disso é a entrega de um trabalho ou de uma obra sem crivo e sem identidade. Escrever, desenhar, compor, qualquer prática criativa é um processo de autoconhecimento. Você descobre o que pensa quando tenta colocar em palavras. Você descobre o que sente quando tenta colocar em forma. O produto final é consequência. O processo importa mais do que pensamos. Quando você delega o processo, você não economiza tempo. Você economiza autoconhecimento e diminui seu cérebro. E aí vem o ponto mais contraditório.
Produzimos mais e nos conhecemos cada vez menos. Estamos sempre ocupados e cada vez mais distantes de nós mesmos. A pesquisa descreveu isso sem perceber, quando disse que o trabalho parecia menos delimitado e mais ambiente. Nós nos acostumamos a viver com ruído. Antes de chegar no bloco final, quero te lembrar de deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo. É bizarro que não exista conteúdo a rodo ainda no Brasil sobre os riscos e dilemas da IA, e que só tem aquele afã ainda de otimizar e otimizar cada vez mais a vida. Me ajude a fortalecer o canal e alcançar as pessoas que vão se beneficiar desse nosso papo. Bom, Han termina a vida contemplativa com uma imagem que não saiu da minha cabeça desde que li. Ele fala sobre o que significa de verdade ter tempo. Não tempo para fazer alguma coisa, mas tempo para ser. E diz que numa cultura que transformou até o descanso em otimização, o sono rastreado, a meditação cronometrada e o hobby virou venda, a resistência mais radical que sobra para nós é exatamente essa: parar sem justificativa, contemplar sem produto e existir sem ser produtivo. A IA vai continuar ficando mais rápida, mais acessível e mais capaz. O trabalho vai continuar se expandindo para preencher todo o espaço disponível. E a pressão por fazer mais, assumir mais, entregar mais, vai continuar parecendo uma brilhante oportunidade. A questão que fica para mim e que eu deixo para você não é se você vai parar de usar ou não. É se você ainda vai ter algum tempo que não seja gerenciado por ela. Algum tempo de página em branco real, de ideia que demora para chegar, de tédio que incomoda e que, se você aguentar, pode virar alguma coisa que só poderia ter vindo de você. E você, ainda tem esse lugar? Eu tenho. Há quase 3 anos pratico a escrita livre e a escrita criativa. E depois de receber várias perguntas de onde eu tirava os meus exercícios, criei o Writebook, para quem quer treinar inteligência artesanal na escrita. É um playbook com um método leve, prático e criativo para destravar a sua criatividade e a escrita, com direção, dedicando apenas 15 minutos por dia, além de trazer um repertório de peso artístico com insights e exercícios inspirados em Amélie Poulain, Salvador Dalí, Machado de Assis e Chico Buarque de Holanda, e entre muitos outros. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quer treinar a sua inteligência artesanal. Agora, voltando ao assunto, eu me preocupo com o quanto a IA tem otimizado de maneira maluca o nosso cotidiano e o preço que isso vai nos cobrar. Esses dias vi no mini doc da BBC que uma das profissões que menos sofre com o avanço da tecnologia e o burnout é a de jardineiro, e que muitas pessoas têm largado os empregos corporativos para trabalhar com algo menos complexo mentalmente. Quem nunca quis vender a arte na praia, né? Meu conselho é que você cuide da sua mente, porque eu te garanto que a IA não vai se preocupar em cuidar dela. Se você chegou até aqui, tenho certeza que vai gostar do vídeo que eu deixei indicado aqui do lado.